Boa noite. Durante séculos, as doenças mentais foram encaradas como um problema incapacitante, sem cura e que se tratava com o isolamento do doente e com intervenções físicas violentas, como choques elétricos e chicotadas. Só a partir do século XX, o respeito aos direitos humanos começa a ser levado em consideração nesse processo e o resgate da cidadania do paciente a ser o foco principal da intervenção médica. Mesmo assim, ainda são muitos os problemas e deficiências na rede de atendimento psiquiátrica pública e privada em nosso país. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 23 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno mental, mas apenas cerca de 20% dessas pessoas têm acesso a um tratamento considerado adequado. Afinal, como deve ser esse tratamento? De que forma o governo vem cuidando da saúde mental do brasileiro? Nossas políticas de atendimento psiquiátricos estão de acordo com as descobertas mais recentes da ciência? A Opinião Pernambuco de hoje tenta responder a essas e outras questões. Para o programa, convidamos a representante do Conselho Regional de Psicologia e consultora na área de saúde mental, álcool e outras drogas, Melissa Leite de Azevedo. Também está conosco o médico sanitarista e psiquiatra Gustavo Couto. Completa o nosso debate a gerente de atenção à saúde mental de Pernambuco, Léa Lins. A gente lembra que você também pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e ainda para o Twitter @opiniãope. Olá, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, eu queria começar esse programa descontraindo um pouquinho e lembrando o ditado que a gente ouve desde que é pequeno, que é: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu queria saber de vocês, é verdade, de médico eu sei que eu não tenho nada, mas de louco, todo mundo tem um pouco? O que é saúde mental? Existe uma definição científica e única para dizer que uma pessoa é saudável mentalmente? Acho que o doutor Gustavo pode começar. Pois é, veja só, de médico e louco todo mundo tem um pouco, a gente pode dizer assim que a gente brinca que a diferença do psiquiatra e do usuário é a posição do birô, né? É só a diferença que quiser fazer. É muito difícil, André, esse conceito de normalidade e de você assim, enquadrar aonde é que está a condição de considerar uma doença mental, ela tem que ser vista de uma forma não reducionista. Porque você pode estar, primeiro, medicalizando, colocando todo tipo de problema de que a pessoa vinha sofrer, ter dificuldade, que acontece hoje um pouco até na própria sociedade. Você vê pessoas tendo ansiedade demais, depressão, que é circunstancial à vida, está dentro do formato da vida e muito rapidamente é medicada, muito rapidamente é dita, você corre esse risco de fazer isso. E, por outra parte, você tem, em determinadas situações, pessoas que, na sua evolução de vida, no seu sistema de organização, ele apresenta dificuldades que vão lhe dar uma função mais difícil na vida, uma adaptação de vida e uma situação afetiva de transtorno que lhe impede uma qualidade de vida profunda. Então, aonde é que você chegou no limite para outro, tem que ter muito bom senso, tem que ver o curso do processo, tem que ver a intensidade, a história da pessoa com muito cuidado, para que a gente não caia nem de banalizar, dizer que não tem nada, e nem que está exagerando, dizendo, deixando de considerar que tem pessoas que têm profundo sofrimento muito grande, precisam de ajuda e passam por situações muito difíceis na vida, né? De profundo sofrimento. Melissa, essa visão é compartilhada pela psicologia? Porque o doutor fala do ponto de vista psiquiátrico, pela psicologia, essa visão também é vista como correta, de que é difícil classificar a normalidade? Também é vista e temos também uma preocupação muito grande no âmbito da psicologia com a construção dos estigmas. Então, isso que foi colocado pelo doutor Gustavo Couto é exatamente isso, assim, esse cuidado que a gente tem que ter no momento que faz um diagnóstico, até porque a gente vem construindo aquela ideia de que o louco parece que vive em crise,
né, vive naquilo que é caricaturado, né, daquele momento onde ele externa esse sofrimento. E não é. Ele apresenta esse quadro, tem sim, né, uma série de questões, que é a sua história de vida, que uma série de antecedentes, quando a gente vai fazer toda uma anamnese, todo um diagnóstico, a gente consegue entrar numa categoria, né, de fato, de uma doença e de situações onde a gente vê todo um sofrimento que justifica e a gente localiza de transtorno decorrente de saúde mental. Agora, não podemos estigmatizar, não podemos achar que esse louco ele está permanentemente no seu cotidiano, né, nesse estado. Né? E aí é isso que é importante, sim, concordamos sim. Pois não, Léa? Gente, é muito complexa. Então, assim, o ser humano é constituído de vários eus dentro de um conjunto, né? E a gente tem a nossa vida particular, a gente tem a nossa vida de trabalho, a gente tem a nossa vida de relações sociais, e esse conjunto é que precisa estar saudável. Todo mundo tem mais ou menos dificuldade em alguma área da sua vida, né? Agora, a doença se instala no momento em que o conjunto é afetado por uma determinada parte. Então, isso é o que é difícil da gente entender, né? Que todo mundo, independente do seu estado, até mesmo as pessoas que têm diagnóstico têm o seu lado saudável. Uhum. E a política pública hoje pensa exatamente esse ser biopsicossocial, né? Esse ser complexo, e precisa ser visto e avaliado por um conjunto de profissionais, porque a gente sempre tem algo a dar e sempre tem algo a receber. Nesse sentido, a gente pode dizer que todos nós estamos sujeitos a ter transtornos mentais em algum momento da vida. Isso. Não seria isso, então, uma condição permanente? Não. Não. Isso, exatamente. Você veja, a situação, ela parte da vivência da pessoa. Se a gente defende direitos como igualdade na vida política, uma coisa que é absolutamente a singularidade do sujeito. Isso é ímpar, né? Cada um tem sua maneira de organizar seu sistema de crença, de tudo na vida, e se adaptar socialmente. Né? Então, esse percurso, como Léa disse, esse percurso ele pode estar diante de situações que vão provocar, naquele momento, uma desarrumação. E a pessoa começa a ter um processo meio inibitório na vida. Ele vai perdendo interesse, vai deixando de fazer algo que gosta de fazer, vai começando a ter dificuldade de concentrar, de atenção, aí perde o trabalho, perde tudo. Daqui a pouco ele está, né, num grau de sofrimento e transtorno emocional que é bastante prejudicial à sua vida. Então não é uma questão só da loucura quanto esse estigma, mas é sofrer, adoecer em situações na vida, ela vai acontecer com todo mundo, né? Ninguém é reto, né? Ninguém é reto, né? Todo mundo modula, nós modulamos a nossa afetividade. E talvez seja esse o ponto de ser tão difícil as pessoas aceitarem a saúde mental, né? De terem tanta resistência, porque todo mundo está sujeito. Então, é algo que pode, em determinado momento da vida, da fase, pode afetar todo mundo. E há, de fato, um medo das pessoas, né, de ter esse diagnóstico de louco, de serem enquadradas, né, como uma pessoa insana. Então, isso é o que tem dificultado, são os estigmas, são os preconceitos, que, de fato, afasta, né, a população, de um modo geral, das que têm sofrimento, porque todos estão sujeitos a isso. Inclusive, até acessar enquanto prevenção. Né? Então, assim, a gente tem Existe prevenção? Existe isso tudo que foi colocado, né, de todas essas atividades que a gente possa estar construindo num plano de vida, num projeto de vida, né? Estar atento, inclusive, né, a essa forma com que você está conduzindo, a autonomia que você está tendo, um autocuidado que você está tendo. Então, muitas vezes, dentro de algumas famílias, em alguns espaços, ou até em alguns próprios cuidados, já sinaliza que precisa de um início de um suporte, mas há essa negação. Então, a exclusão, né, que perpassa toda a história da loucura, eu acho que é um grande desafio. E os modelos, como já começou a ser pontuado por Léa também, toda uma estruturação das políticas públicas, ela está pautada nessa intersetorialidade, nessa relação desse sujeito com a sua comunidade, com a sua família. Né? Então, não é algo reduzido, como foi colocado. Ela
contribuiu para a reforma sanitária com um aspecto muito importante. É isso que eu queria falar, doutor, que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente está falando das políticas públicas de hoje, mas como eu falei na abertura do texto, isso já foi diferente. A saúde mental, o tratamento psiquiátrico já foi visto de outra forma e depois da reforma psiquiátrica isso mudou um pouquinho no Brasil. Eu queria que o senhor contextualizasse como era antes e o que aconteceu depois. É um processo, como é ainda, né? É um processo de mudança, né? Mas assim, só pegando o que foi falado, a condição do desenvolvimento dessas pessoas que entraram em sofrimento levou a reforma sanitária a introduzir também na sua formação a questão da visão integral do sujeito. Então, a luta da reforma da saúde mental, ela trouxe esse lado positivo. Quando a gente defendeu um sistema de saúde para todo mundo, com equidade, com integralidade, de acesso público, com controle social, a introdução da visão integral do sujeito, que não pode ser compartimentalizado, que é um problema da medicina como um todo, né? Osso, a especialização, pulmão, tal, ele divide e você perde, você termina perdendo a noção da integralidade também do sujeito. Então, isso é uma discussão importante. Eu acho, André, que tem dois aspectos dessa discussão. Um é a questão do direito, a questão assim, da relação de poder com esse usuário. Né? Na história do nascimento da psiquiatria, na história que quando age em termos assim, aquela pessoa tem um sofrimento da razão, e o homem da razão, 1700, 1800, ele passa a compor a situação de trabalho, de tudo. A pessoa que tem um comprometimento passava a ter uma dificuldade de responder à vida. Né? Isso já foi uma coisa superada por Pinel, que tirou os grilhão, botou para dentro da especificidade. Então, criou-se, foi falado aqui, uma certa sistema mesmo. Um sistema, digamos, se a pessoa ela tem uma doença da razão e o homem é um homem da razão, responde pelo seu trabalho, como é que fica? Então, o conceito de ser não um doente normal, um doente a ser tutelado, a ser dito, ele é alienado da sua própria razão. Então, isso não fica numa conversa assim, isso cria a cultura, as pessoas vão reproduzindo no seu dia a dia, o sistema de Estado começa a dizer, então, aonde é que ele fica? Que espaço é determinado a ele? Né? Periculosidade social, inutilidade civil, começa a aparecer, durante a história, todo esse conceito que leva ao isolamento. Então, no mesmo tempo que nasce de uma forma de tirar tudo junto lá, toda a situação de exclusão social, que tinha na época do 1600, 1700, vamos dizer assim, você retira e diz, não, isso é uma pessoa que precisa de uma atenção médica, traz para a medicina, nessa questão da alienação, ao mesmo tempo cria um período de exclusão muito grande, porque especifica um problema. Então, não é à toa que aparece um hospital psiquiátrico, um manicômio. Ele tem sua história, ele tem sua necessidade. Ao mesmo tempo, protegia a sociedade, protegia o doente, é uma relação dupla, né, de Mas fazer isso. Mas onde é que nasce a questão de que o tratamento devia ser através da violência, com choques elétricos, com chicotadas? Eu acho que vem desse conceito de que quem decide, quem tem a razão, é o médico quem faz as intervenções. E aí, enfim, isso foi criando um total afastamento da necessidade ou do desejo, da vontade daquela pessoa em nome de uma ciência. Eu acho que tem uma relação muito desse poder que o médico assumia e das possibilidades que eles iam tendo de poder ofertar o tratamento conforme a classe achava que deveria ser feito. Havia uma lógica da contenção. Né? Aquilo perdia-se o controle, então tinha que ser contido em alguma medida. Era uma coisa meio empírica, fazia-se tentativa e erro para saber como conter. É um doente novo, né? Começa a classificar, começa a ver se tem alguma base de determinação orgânica ou não. Você começa a entender aquele movimento, aí começou a questão de dizer, vamos fazer a forçar o processo de trabalho, né? Introduzir o trabalho como elemento de terapêutico, né? Tem toda uma condição. E nesse processo, como todo, você tem uma diversidade enorme. Né? Então ia desde banhos frios, banhos gelados, banhos todos, a mexer com coisa. E choque já veio agora, né? Mas antes botava insulina, né? Já também recente, antes do choque, para induzir a convulsão. Aí vai se construindo a situação, não saber em torno disso. E ao mesmo tempo uma coisa contra-hegemônica, né? Onde a própria saúde pública e a coisa começa a resgatar, sair daquela história, da história natural da doença, um determinante só biológico, e passa a ver assim, que tem um determinante social do processo de saúde-doença, que possa crescer na epidemiologia, na saúde, e na própria psiquiatria e na medicina em geral, aí vai contrapor toda essa visão de que um sujeito tem que ter uma visão integral. A neurociência avança de uma maneira também contraditória, mas positiva, né?
Porque não pode utilizar os avanços que hoje tem, a psicofármaco, as imagens, tudo isso, como elemento de dizer que aquela pessoa não tem alma, né? Não tem vida. Ela é só determinada por um problema de comunicação nervosa, que não é. Mas, ao mesmo tempo, esse avanço permite você manusear terapeuticamente, medicamente, de forma racional, que pode ajudar. Então, vai ter essas contradições e evolui o sistema para hoje você ter já um avanço bastante considerável de você, essa discussão ética política, né? Humanista, né? De, olha, o indivíduo tem que ser reintegrado à vida socialmente, respeitado como sujeito, e a relação de poder, Léa, ela não está só no muro do manicômio. Você supera os hospitais, mas ela pode estar na relação individual, está no CAPS, pode estar em qualquer canto, né? Que é aquela relação de anulação do sujeito perante um saber que é maior do que ele tem, e isso é tutela também, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão dos hospitais, a superação desse modelo da internação por tempo indeterminado, mas a gente vai fazer o intervalo agora e eu volto depois com esse assunto. A gente lembra ainda que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é políticas de saúde mental no Brasil. Participam do debate a representante do Conselho Regional de Psicologia e consultora na área de saúde mental, álcool e outras drogas, Melissa Leite de Azevedo. Também está conosco o médico sanitarista e psiquiatra Gustavo Couto. Completa o debate a gerente de atenção à saúde mental de Pernambuco, Leia Lins. Bom, como a gente estava falando no outro bloco, a questão do modelo de internamento hospitalar para o tratamento da doença mental. É um modelo também que começou a ser criticado com a reforma psiquiátrica, e eu estava lendo que a intenção do SUS é que esses leitos de internamento sejam extintos assim que possível, e já há um trabalho em função disso. Por que esse modelo está superado? O internamento não é mais a melhor forma de tratamento para os pacientes com problemas mentais, Melissa? É um modelo que, desde 2001, fortemente, com a 10.216, que é uma lei, onde institui definitivamente no âmbito público um novo ordenamento nesse cuidado. Então, existe sim a internação, mas em casos previstos, inclusive por lei. Né? Não só para as pessoas que têm transtorno, mas os transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas também. Então, ele é um recurso, ele não é o único recurso. E esse é o grande divisor de águas em toda a reforma psiquiátrica. Então, hoje, serviços substitutivos, serviços de base territorial, serviços articulados em rede, intersetorialmente. Então, esse cuidado, ele não é um cuidado apenas no âmbito da saúde. Esse sujeito tem que ser visto de forma integral, né? Esse sujeito tem que ser visto em toda uma rede, numa perspectiva de inclusão produtiva, né? De assistência à saúde, proteção social. Né? E hoje a psiquiatria pública já oferece isso ao paciente? As redes de saúde mental, sim, oferecem. Leia, pode falar um pouquinho sobre isso? Então, não é que a internação tenha que deixar de existir. Essa internação está sendo qualificada. Então, ela deixa de ser uma internação exclusivamente em um hospital restrito para atendimento à saúde mental, para ser um atendimento em hospital geral. Então, assim, a gente tem no estado já cadastrados 53 leitos. A ideia é que a gente cadastre um leito para cada 23 mil habitantes, mas o processo de implantação dessa rede leva um tempo, né? A gente, a partir da portaria saúde mental, deu um grande avanço, a partir de uma portaria ministerial, a 3088 de 2011, que deixa de ser saúde mental uma política onde os secretários de Estado e de municípios implantam, né, a depender da necessidade ou até mesmo da aproximação com a política, para ser uma política prioritária. Então, a rede de atenção à saúde mental hoje é prioritária, se tem todo um desenho sendo construído em cada região do país, com pontos de atenção específicos para atender
a demanda de saúde mental, desde a atenção básica até a internação. Né? Por que a superação desse modelo? Porque a assistência focada no hospital psiquiátrico, que basicamente era a única forma de assistência à saúde mental que tinha, causava esse distanciamento enorme da sociedade com as pessoas e aumentava o estigma. Então, assim, saúde mental não é uma doença para aquém das outras doenças e ela precisa ser vista e cuidada por profissionais de saúde, né? Tanto da atenção básica como da atenção hospitalar. Então, a gente tem vários pontos nessa rede, né, desde a atenção básica com suporte do NASF, que é uma equipe específica, especializada que dá suporte à atenção básica, os consultórios da rua, a gente tem os centros de convivência, que está em processo de implantação, a gente tem os CAPS, que são os serviços estratégicos, e hoje, mais recentemente, as unidades de acolhimento, que é um suporte específico para usuário de álcool e drogas, e a gente tem também urgência e emergência e leitos de atenção integral à saúde mental, como forma de aproximar a saúde mental dos profissionais de saúde e da população. E ela poder circular né, dentro, na cidade, poder circular no território, de forma que ela não seja vista como algo à parte, como algo do outro mundo, como precisar de profissionais específicos para fazer o cuidado em saúde mental. É essa superação que a gente tenta superar. Eu tenho um dado aqui que o censo 2011 mostrou que quase 4 mil homens e mulheres ainda vivem em regime de clausura para tratamento psiquiátrico compulsório por determinação judicial, que é o que a gente chama de manicômios judiciais. A alegação da lei é que esses indivíduos são tidos como perigosos para a vida social. E aí eu pergunto, há provas científicas de relação direta entre problemas mentais e periculosidade, doutor Gustavo? Essa é outra situação que eu procuro sempre me diferenciar da questão determinista. Né? Necessariamente as condições sociais ou as vulnerabilidades, ela vai levar numa escadinha de já pré-determinado que o indivíduo vai ter isso. Porque se você for olhar a questão de violência, de tudo, você tem na sociedade em diversos aspectos. Então, você atribuiu a natureza de necessária pré-determinada, que a pessoa que tem um problema vai ter aquilo, eu não sou muito favorável a essa avaliação, né? Eu acho que isso é uma visão equivocada. Mas, assim, é evidente que toda conjuntura de vida, quando a gente defende cidade saudável, onde é que a gente vive? Hoje, principalmente, complexos urbanos, com toda a condição de mobilidade, de área de lazer, de condição de funcionamento da vida das pessoas, ela tem um aspecto de viver melhor ou não viver bem. Isso é para tudo na vida, né? As pessoas hoje passam, às vezes, 10 horas só se locomovendo, e isso hiperabilidade. Interfere na saúde mental. Interfere, claro. Se a pessoa tem que acordar de 4 horas da manhã para chegar de 9 no trabalho, chegar de 10 da noite, isso afeta a condição de vida, a relação com as pessoas e tudo. A gente falou de alcoolismo. É evidente que você tem um abuso e uso de uma forma extremamente nociva. Você tem outros problemas que estão aí dados, como violência doméstica, abuso, né, questões de situações de maltrato de idoso, drogas na adolescência, gravidez na adolescência. Então, a gente tem que ver, para qualquer coisa, se a gente quer ter políticas públicas que tenha a responsabilidade de incluir pessoas, trazer a cidadania, responder às necessidades sociais, a gente tem que pensar e estudar como a sociedade funciona. Então, a grande questão do debate hoje político, de saúde, é como é que essa discussão se dá na expressão saúde. Né? Como é que eu saio estamos superados o modelo ideológico de isolamento como cárcere e que aquilo ali não vai dar conta disso aí, em todo sentido, ético, humanista, não estamos com ele. Agora, como é que constrói esse sistema de proteção e de cuidado que vai fazer com que as pessoas, nesse mundo real, que a gente está falando de dificuldade, eles possam ter inclusão. Então, é um debate complexo, não é um debate fácil de fazer. Além da questão assistencial de oferta que você possa fazer, e as ofertas substitutivas são CAPs, são residências terapêuticas, albergues, consultório de rua, o máximo que você puder fazer, você tem que entender uma coisa que a organização no território, nas redes territoriais, para situações como essa que a gente fala, ela é fundamental, porque se a gente também não acampa no território,
em termos como é que ele vai viver no território, como ele vai se empregar no território, como ele vai lidar com os vizinhos, como é que ele vai lidar na sua autonomia de bater uma pelada no campo de futebol. Se ele ficar só dentro de um cápsula, mesmo que seja cápsula, ele vai se cronificar, ele vai perder sua capacidade de vida. Então a discussão hoje é como você cria instrumentos de startar a responsabilidade de rede, onde vários mecanismos, vários dispositivos tenham capacidade de responder a isso e numa integração de rede você possa fazer. Não passa só pela saúde, passa pela cultura, passa pela educação, passa por uma série de coisas. Eu queria saber da Melissa, como é que a sociedade vem tratando isso hoje em dia? A inserção, a reinserção dessas pessoas que recebem uma alta, que recebem um diagnóstico, que estão curadas. A reinserção dessas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho, se dá de forma tranquila? Como é que a sociedade lida com isso hoje? Então, assim, acho que você está trazendo um ponto importantíssimo de todo projeto terapêutico, seja no âmbito da assistência à saúde ou seja no âmbito da assistência social, enfim. Toda a reinserção social, né, a inclusão produtiva, ela é um carro-chefe de um êxito de um tratamento, né? A gente costuma assim, não localizar muito a uma cura, né? Porque a gente, né, lida o tempo todo com esse sujeito que tem que entrar... Cura, né? Exatamente. O que é cura? O que é cura? Né? A gente vai sempre gerar uma expectativa, né, de uma ausência de sintomas e a gente, nessa perspectiva mais ampla do que é saúde, então como foi pontuado, então eu volto a me relacionar, né, com entes familiares, eu volto a construir outros laços sociais, eu volto a trabalhar... Dele fazer esses contratos com a vida. Exatamente, aumentar a sua amplitude, né, com relação a esses encontros que você pode fazer na sua existência. Então, o grande desafio é esse. O grande desafio, muito mais pelo estigma, muito mais para aquilo que foi colocado, pela exclusão. Então, você chegar, né, conseguir cotas. Hoje existem alguns mecanismos de ordem estadual para decretos onde 3% de contratos no governo do Estado ele é destinado a usuários de um determinado serviço, que é o do Programa Atitude. Há outros incrementos, né, em outras esferas do governo, onde você pode até achar e encontrar mecanismos, certo, para poder ter cotas. Agora, a sociedade ainda encontra uma série de barreiras, né, porque aí ele nunca vai ser aquele sujeito, né, na sua complexidade. Aquela pessoa, ele sempre vai ser visto como louco ou drogado, né? E esse é o nosso grande desafio. Então, o grande problema da gente avançar com relação a esse desafio que é a inclusão social é a gente conseguir fazer a reversão dos modelos. Porque o que é que acontece hoje? A gente ainda lida com os dois. A gente tem a instituição hospitalar psiquiátrica com toda uma lógica e a gente tem uma rede territorial. E a gente tem uma formação deficitária nesse meio, que não aprendeu ainda, que não passou de uma lógica, né, de formação. Na formação que você diz na educação. Exatamente. Da população. Curricular. Na educação e nas universidades dos profissionais, que não passaram ainda para outro modelo. Talvez quando a gente conseguir ter uma rede territorial, a gente não tenha mais que lidar com... Quando você fala em rede territorial, é o que exatamente? É a gente como o Gustavo falou, é a gente poder fazer esse cuidado junto do território onde as pessoas habitam. Certo. Então, quando sem tirá-lo do seu local de origem. Sem tirá-lo do seu local. Quando a gente conseguir fazer a reversão efetiva do modelo, a gente não vai mais tirar. Então, não vai ter, né? Eu não sei se a gente chega a isso. Mas a gente está caminhando nesse sentido. E a ideia é quando a gente não avança por isso, porque sempre tem uma pressão por um modelo que existiu, que de alguma forma, para algumas pessoas ainda é válido e dá algum alento, principalmente a família, que, né, que tem a possibilidade de um distanciamento, porque de um respirar, porque é difícil, né? E tem também essa questão dos vácuos assistenciais, né? Então, eu acho que quando a gente conseguir fazer essa superação, a gente vai avançar muito com relação a isso. Tem um padrão, assim, veja só, na vida... Tem isso, e principalmente no Brasil, que é um país continental de grande diversidade, heterogêneo social, e que você tem hoje um grande avanço em todas as esferas, milhões de pessoas saindo da pobreza, você vê hoje o que é um sistema público, ousado, né? O Estado continua aquele mesmo Estado, do ponto de vista da macroeconomia, evoluindo, mas você tem que prestar para todo mundo
de forma gratuita, universal, é uma ousadia. O SUS é um sistema extremamente generoso, assim, é uma política fantástica em termos de democracia. Mas como você fazer isso nas condições totais? A gente tem avanços extraordinários no sistema público de saúde. Onde é que você faz transplante hoje? É SUS, tratamento de oncologia, vacinação. Você tem avanços imensos. Agora, se você dar o debate hoje e dizer, nas pesquisas, qual é o maior problema? Saúde. Porque você convive nesse processo de grande avanço saúde mental, e grandes problemas, no geral, de grandes avanços e grandes problemas. Porque o sistema é aberto à construção. Porque é muito heterogêneo. Aqui em Recife, que eu fui gestor um tempo razoável aqui, né, como secretário de saúde, a gente tinha de 1,5 milhão de pessoas, e tinha 1,1 milhão na linha de miséria, na linha de pobreza. Qual é a relação, doutor, entre... É outra coisa que o censo mostra, que dessas pessoas que continuam internadas, a maioria é pobre, negra, são mulheres. Qual é a relação entre essa linha de pobreza e a doença mental? Olha, veja só, é outra questão que a gente tem que ter cuidado quando afirma isso. A gente vai fazer uma relação direta, né? Me lembro de alguns estudos que o pessoal dizia assim, fizemos um estudo em tuberculose e vimos que 99% eram negros. Aí, se eles eram negros, então a raça, vamos estudar quando olhar, eram pobres. Porque pobres só tinha, os negros eram pobres, não era exatamente a questão da raça. Então, a gente não pode atribuir exatamente isso, porque a condição social é muito plural. Tem um desenho social aí, que a gente dizer que é esse desenho determinante que vai acontecer a loucura, não, é aquela discussão inicial. Há uma condição genérica onde pode acontecer várias coisas na vida, pressupõe uma predisposição para a situação. Mas a visão determinista que a pessoa vai evoluir, aquela pessoa que tem esse comportamento vai drogar, vai não sei o que, vai ser o marginal. Ela então, a maconha é escala, então, ponta droga. O meio é muito importante. O meio é importante para tudo. Para tudo, entendeu? Agora vai ter inúmeras variáveis, vai ter a subjetividade da pessoa, vai ter a resiliência familiar que protege ou que abusa, vai ter inúmeras situações. Que diga que a pobreza está relacionado à saúde mental, né? A ausência da saúde mental. Não há diretamente. A diferença é, né, dificuldades na vida. Isso. E muitas países europeus de frios grandes no norte tem um índice de suicídio imenso. Esconde, inclusive, a sua situação. Escolaridade. Não tem nada a gente tem que entender que, de fato, a saúde mental está relacionada ao meio, mas o meio também é muito singular para cada um. Sim, então, sim. A gente sabe que em determinados meios tem tudo e age assim, porque tem a singularidade de cada um. Claro. Agora, claro, a situação social mais desfavorável traz, de fato, um sofrimento no processo de estar no mundo. Que é isso, que é de acordar cedo, que é de não se alimentar bem, que é de trabalhar muito tempo, que é de ganhar pouco, né? Que é de ter pouca proteção. E isso tudo traz um sofrimento real. Eu vou pedir mais um minuto para vocês, porque a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente volta a dizer que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos as políticas de saúde mental no Brasil. Bom, eu já tenho aqui a participação dos nossos telespectadores. Eu queria começar esse bloco fazendo as perguntas, os comentários das pessoas que estão nos assistindo. Nascimento Tidúcio de Formoso. Eu acho que essa pergunta a Léa pode responder. É mais um comentário, ele diz: o interior está abandonado, não há tratamentos para os pacientes com transtornos mentais, nem assistência médica. Como é que está a situação dos interiores aqui em Pernambuco? Então, a gente está num momento de construção, como eu falei, né? A partir da 3088, de fato, não tinha uma política que fizesse a indução de que os municípios tivessem que implantar rede. Então, a partir de 2011, é que a gente começa, de fato, a ter essa indicação da rede psicossocial como rede prioritária e a gente começa a discutir os desenhos. Então, na verdade, a gente tem 84 CAPSs, né, distribuídos no estado. A gente sabe que a gente precisa avançar. Quantos são no interior?
Olha, eu não sei precisar no interior aonde, né? Porque o estado, no estado todo é complicado. Fora da região metropolitana. Pronto, a gente tem, em Caruaru, a gente tem uma rede bem estruturada até, a gente tem em Limoeiro um CAPS 3 regional para álcool e drogas, a gente tem em Serra Talhada também um CAPS 3 regional, a gente tem em Petrolina, a gente tem em Garanhuns, né? Nas cidades e maiores São Paulo, já exatamente, existem, já né? existe algum tipo de assistência. A gente sabe que é isso, a gente está num momento de expandir, a gente está num momento de discussão, a gente está fazendo os desenhos por região, então cada uma das 12 regiões político-administrativas do Estado vai ter uma rede de suporte, desde a atenção básica até assistência hospitalar, até os leitos, de fato, né, nos hospitais regionais, nos hospitais que tem nas redes municipais, mas a gente está em processo de construção. Agora, a partir de 2011, e a gente está pactuando isso, a gente já pactuou 7 regiões de saúde, a ideia é que até dezembro a gente pactue todas as 12, isso é aprovar o desenho daquela região para começar a implementar. Exatamente, para começar a implementar. Roberto de Camaragibe. Os pacientes são internados no Alberto Maia e suas famílias recebem a ajuda de custo que deveria lhes ser destinada. Quando o governo vai ajudá-los de fato, fiscalizando para que esse dinheiro chegue aos pacientes? O Alberto Maia, na verdade, fechou, né? A gente não tem mais o Hospital Alberto Maia. Agora, com relação ao benefício, a gente tem sim feito, o Estado está fazendo um projeto de desinstitucionalização, pactuando as residências terapêuticas que a gente precisa no estado quantitativo para a gente garantir o fechamento dos leitos de longa permanência, né, que é esse que ainda mantém as pessoas com mais de 2 anos com internação psiquiátrica. A gente está fazendo toda essa pactuação e tudo na saúde é pactuação. Inclusive essa relação da família, de o paciente ter direito ao benefício e a família ficar com ele. Então, o que é que a gente tem feito para enfrentar? A gente tem unido forças com o Ministério Público e tem feito essa discussão. Porque é uma pactuação, porque é uma forma de funcionamento que existia há muito tempo e que a gente não pode simplesmente chegar e dizer, olha, a partir de agora é dele, quando na verdade ele não tem muitas vezes a autonomia de gerir esse recurso e quem fica responsável por esse dinheiro. Então, assim, é um processo. Mas eu acho que a gente tem política clara, pontos de atenção claros, né, para responder às questões de saúde mental, a gente precisa avançar. Patrícia, do Vasco da Gama. Empiricamente, percebo que o SUS trata o doente a partir de um protocolo infundado. Por exemplo, se o paciente afirma que o medicamento não surte o efeito esperado, o médico precisa seguir um protocolo para confirmar a ineficácia e só a partir daí ministrar outro. Os debatedores concordam com isso? Veja só, eu até queria pegar um pouco a carona com... Nós temos que ter a maturidade hoje de dizer o seguinte, nós temos um modelo, uma reforma sanitária, psiquiátrica importante, de grandes avanços. Agora, é insuficiente. Nós temos uma insuficiência grande no país, não é aqui, no país. E essa insuficiência, ela não é só física de aumentar, ela também é de conceito de formação, é de tecnologia, é de estrutura, é de organizar essas outras. Que redes são essas de território que você perguntou? Como que você linka com as redes afetivas que estão na vida, a igreja, os grupos, os grêmios esportivos, tudo isso. Então é um desafio hoje a gente aprofundar de uma maneira fraterna, um debate aberto, que não é crítica ao conceito do modelo, que é substitutivo importante do ponto de vista aos hospitais psiquiátricos, ao manicômio, mas a gente tem um aprofundamento de que precisamos alterar, modificar e ser mais ousado na implantação do sistema para atender, para dar universalidade. Esse ponto. Para dar acesso, exatamente, acesso com qualidade. A gente precisa ampliar e fazer isso. A pergunta foi direcionada aos protocolos. Os protocolos. Olha, é relativo. Eu acho que protocolo é importante porque você precisa de evidência científica, você precisa de determinada situação que muitas vezes estão dentro de padrões até de compra, de financeiro, que você não pode desperdiçar público, de uma maneira em geral. Então, protocolo não se deve negar protocolo, mas protocolo não é engessado. Protocolo não é algo que não se construa novo. Então, isso é muito relativo. Nós temos discussões hoje bem interessantes sobre isso. Eu mesmo, assim, o uso de determinada substância atípica, por exemplo, em doenças psicóticas, você usa determinado protocolo que depois de usar várias é que você tem que usar ela.
ela tem menos efeito colateral, ela dá melhor resposta, aí eu tenho que passar por uma consequência, quer dizer, ele piora, quando ele está, eu tenho que usar a dose maior e feio. Eu, particularmente, acho errado. Eu acho que ele deveria, como eu estou lá no EMIP, no Pedro II, a gente trabalha uma intervenção precoce à psicose, alguns conhecimentos com a Universidade de São Paulo, né, 82% dos pacientes que entram no primeiro episódio psicótico ambulatório já usam o medicamento de início. Entendeu? Então, tem coisas que você tem que discutir. Pelo que a Patrícia falou, ela disse assim, o paciente relata que não está surtindo efeito. O paciente tem condições de saber claro que o remédio não está surtindo efeito? Essa questão de poder que a gente fala, essa relação com a pessoa não é considerado um objeto e um saber está todo em nós. Sim. Né? Ele é a sua singularidade, o seu saber. Então, nesse sentido, o médico não deveria escutá-lo mais? Muito. É isso que eu acho que ela coloca, né? Eu acho que é importante. Vem exatamente por isso. É uma diversidade muito grande de profissionais, de formações, de ponto de vista. Então, se a gente não seguir um determinado protocolo, se perde nessa questão do custo-benefício, de quem realmente, do acesso, de quem realmente precisar ter e outras pessoas que necessariamente não precisavam de determinados medicamentos tenham acesso em detrimento dos outros. Então, eu acho que nesse sentido é que é importante. E só para completar, eu acho importante também que, desde o âmbito da atenção básica, seja essa consulta ou essa pergunta de um médico de saúde da família, como também no próprio CAPS, nunca se escuta vai ser apenas daquele profissional. Além desse usuário ser escutado, essa equipe ela é multidisciplinar, tanto na atenção básica como no CAPS. Né? Então, ele é escutado por outros olhares também. Então, essa medicação ela vai ser variada ou não em conjunto com todos esses médicos, todos esses profissionais que estão dando atenção a esse paciente? A medicação, a prescrição, ela é médica. Certo. Agora, a forma com que esse sujeito está respondendo, ela não é simplesmente uma remissão de sintoma de um fármaco que ele vai tomar. Certo. Ela vai responder de várias, né, com várias perspectivas. Ela está participando de um grupo, ela está chegando no horário, ela está se apresentando melhor vestida, como é que está o cuidado, né, dela com a saúde, como é que está a autoestima dela, isso é visto não só pelo psicólogo que está, seja no apoio de um NASF, no núcleo do apoio do saúde da família, que possa estar sendo feito na atenção básica, mas também no próprio CAPS, no próprio ambulatório. Então, hoje, o trabalho no SUS, ele é um trabalho em rede, é um trabalho da clínica ampliada, é um trabalho intersetorial. E isso é muito propositivo, produz muita saúde mental, né? Não só para os parceiros, porque dialogam e trocam experiências, mas também com o avanço. Só tem que ter um uso racional dele. E a gente tem pouco tempo, várias perguntas, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Jobson Sena, do Janga, ele diz: as doenças mentais podem ter origem na neuroplasticidade fetal? O emprego do ácido fólico durante a gravidez pode, de alguma forma, gerar uma melhor formação cerebral e diminuir os efeitos de doença do tipo? Ou as causas são unicamente emocionais? Sendo apenas emocional, um trabalho efetivo de psicólogos em escolas públicas poderia identificar o começo desse distúrbio e diminuir as complicações? São várias perguntas que... Não, mas acho que tem uma base de resposta para essa intenção da pergunta. Hoje a gente já tem uma maturidade de não entrar nem no psicologismo, que tudo é dinâmico, e nem no organicismo, que tudo é decorrente da neuroquímica. Não é verdade. Nós temos uma conjugação, nós temos uma base orgânica, neurobiológica, que determina os fatores. Por isso, senão, a pessoa não tinha, uma TPM não tinha alteração, uma tireoide não teria alteração. Né? Tem pessoas que têm predisposições ou mecanismo de funcionamento, até molecular, até celular, diferente, que apresentam disposições, né, mais favoráveis a desenvolver tal coisa. Né? Isso é um fato. Né? Agora, a dinâmica, a capacidade de entender esse sistema que a pessoa cria, de afetividade, de adaptação social, de cognitiva inteligência, ela não é uma coisa que só é determinada por isso. Né? É uma coisa que se combina. Então, a pergunta, a resposta era assim, pode ter várias situações que podem provocar. Várias. Inclusive na infância, várias na infância, no parto, na oxigenação, doenças durante o uso de drogas, durante o uso de medicação durante a gravidez, distúrbios hormonais, lesões cefálicas por acidente, várias questões. Temos um número muito grande de consequências que são orgânicas que podem desenvolver e facilitar isso. Mas isso não afeta e não deve concorrer com a capacidade de você ter a dinâmica de avaliar o sistema
dentro de várias teorias hoje, psicanálise, outras, da própria antropologia, a filosofia, tenta dialogar com a loucura, né? Essa coisa toda, com as questões de... Os russos, a gente até discutiu isso hoje, né? Dos escritores de russos, são verdadeiros... pautam verdadeiras coisas impressionantes, Tolstói, tudo isso. Se você for ler ali, é uma verdadeira livro de psicopatologia, no sentido bom da palavra, da essência humana, de como as pessoas se relacionam. Né? Eu tenho então, só um pouquinho de tempo. Clístenes Lira, ele manda uma pergunta via e-mail, acho que mais um comentário. Acredito que na nossa sociedade atual, principalmente aqui no Nordeste, a visão religiosa está atrelada aos transtornos mentais. Diversas pessoas tendem a percebê-los como um castigo divino. Por isso, muitos são estigmatizadas e taxadas de endemoniadas ou possuídos por alguma entidade espiritual. Inclusive, várias pessoas procuram a suposta cura nas igrejas. Como os profissionais de saúde mental devem tratar essa questão? Essa é outra questão que a gente... puder responder o mais rápido possível. Eu acho que essa questão da estigmatizar, tudo isso que Gustavo falou. Mas lidar com a religião, com a crença da família e da pessoa... ela pode ser benéfica, ela pode trazer resultados super positivos. Pré-determinação, né? Você está pré-determinado a ser isso. Não, faz sentido na vida dele, pode ser um lastro, né, de referência do que vai nortear, do que ele deve seguir o caminho dele, mas a gente tem que gradativamente ir desconstruindo isso. Não tem nenhuma associação, né? O que a gente lida faz sentido, é importante. Não é um profissional da psicologia, nenhum psicólogo pode interferir numa escolha, seja ela qual for. Agora ampliar essa possibilidade da crítica é diferente. Ela tem uma predisposição, ela tem uma situação que está com dificuldade de associar as ideias, está com sofrimento, está com uma dor, né, a dor da alma, está com a adaptação social muito difícil, está funcionando ruim. Em várias situações ela pode ter complicado, ela pode ser induzida na igreja, ela pode ser em ambiente hostil familiar, ela pode ser em outro tipo de fanatismo, né, fundamentalista. Quer dizer, são coisas que a gente tem que fazer. E de fato desencadear, pode fazer várias coisas. Eu acho que não dá tempo de nenhuma pergunta mais, mas eu queria fazer uma última pergunta, deixar uma pergunta bem polêmica do Helder da Boa Vista. Ele pergunta se vocês não acham que muitos médicos criam a doença para manter o paciente dependente deles por mais tempo. É difícil. Eu acho que, assim... a gente não pode estigmatizar até a figura do profissional, né? Que não podemos fazer isso na condição de qualquer profissional, é muito difícil. Agora, essas práticas podem existir? Podem, né? Em tanto canto, todo lugar. Todo mundo que ela pode ter isso, ele ter benefício, pessoa numa relação meio perversa, de ganho, né? Ele tem um controle, a pessoa, imagina, a pessoa vulnerável. Né? Você tem um controle imenso sobre essa pessoa. Né? Se ele quiser tirar proveito e ter algum ganho, E se você quisesse dizer o oposto disso, também poderia ser. Tem médico que não quer atender, quer se livrar. Então, assim, é estigmatizar, né? A profissão, enfim. Que é uma coisa que não deve ser colocada como foco nesse debate. Nenhum. Né? Mas é um debate bom, é um debate interessante. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigada. O tempo foi curto para tanta coisa que a gente precisava dizer. Gostaria de agradecer a você que participou do programa, gostaria de pedir desculpa pelas perguntas que eu não pude fazer, não tive tempo de fazer, mas dizer que o Opinião Pernambuco acaba por aqui e amanhã a gente está de volta. Uma boa noite e até lá.